Sim, Pronto. Sim, então, vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Eu acredito que esse conteúdo, gente, razão, proporção e porcentagem, vocês já estudaram bem aí no primeiro ano, segundo ano, né? Terceiro ano a gente vai reforçar também porcentagem, mas dentro da matemática financeira, tá bom? Então, o seguinte, nós analisamos aí 5 questões do Enem do ano passado, e nós selecionamos algumas questões para trabalharmos com vocês, essas 5 questões, de forma aí a reforçar e trazer um pouco aí a nossa memória aí, um pouco sobre razão e proporção e porcentagem. Bom, gente, então desejo aí bons estudos a vocês e que possamos aproveitar bem essa aula, tá certo? Então, de olho na matemática do Enem, né? Importante aí o foco de vocês, a participação, tá bom? Então é o seguinte, gente, ó. O que é que você lembra aí, razão? Vamos comentar um pouco. O que é razão, gente? Razão, você lembra de quê no contexto da matemática? Alguém para participar? Razão, né? O que é razão? Tem a ver com fração, né, gente? Lembra fração? Um número está para outro, né? Um número está algo no numerador, um número que está no numerador e um número que está no denominador. Então, nós lembramos aí de. Tem a ver com fração, né? Vocês lembram, né? Razão é uma fração, e nessa fração eu tenho um numerador e denominador, né? Mas vamos entender, assim, então, proporção, nós podemos entender aí que, em relação a isso, então, se um número, vamos lá, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, então, se eu tenho uma medida que um número aumenta, o outro também, consequentemente, aumenta. Então, dá uma ideia aí também de proporção, né? Porcentagem, então, tem a ver aí com o acréscimo e desconto, tá bom? Mas vamos perceber aí, gente, dentro de algumas questões do Enem, esses conteúdos, ó. Então, por exemplo, essa primeira questão aí tem a ver com razão, né? Questão aí que eu não sei, eu acho que acredito que alguns fizeram, né? Participaram do Enem aí, muitos alunos participaram do Enem, certo? E essa questão caiu no Enem do ano passado, tá bom? Então, como é que nós interpretamos aí a questão, né? Vocês estão lembrados. Gente, você vai perceber uma das questões mais fáceis, né? Mais simples aí. Então, quando nós estudamos lá no primeiro ano, nós estudamos a parte de razão, né? Nós vimos bem o que significa, né? Eu me lembro que eu trabalhei esse conteúdo com vocês, uma questão simples. Nós vamos fazer a leitura da questão. A questão diz o seguinte, ó. Então, uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Então, a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus, para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Então, na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, a razão entre o número de assentos já vendidos, presta atenção nisso, ó. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é. Gente, ó, então, eu não sei se vocês aí, vocês que já viajaram aí de Guanabara, né? Ou qualquer outra empresa aí, você vai comprar passagem pela internet, então você tem essa disposição aí, ó. Então, mostra aí as poltronas aí que já foram vendidas, né? E em relação ao total de assentos, né? Então, é o seguinte, ó. Como é que a gente pode imaginar aí?
que é que a questão diz? Razão entre o número de assentos vendidos, né? Alguém pode aí mencionar, olha aí, letra A, ó, razão entre o número de assentos vendidos. Né? Tem 16 poltronas vendidas, o total é 42, ok? E em relação a isso, dá para você perceber, gente, como nós falamos aqui anteriormente, razão, você vai lembrar de uma fração. Então, a razão de um número para outro. Então, ó, em primeiro lugar, ele diz o quê? Em primeiro lugar, número de assentos já vendidos. Então, você vai entender isso como sendo numerador de uma fração. A razão entre, aí você vai lembrar do traço da fração, tá bom? E assentos de ônibus disponíveis, né? O total de assentos desses ônibus, perdão, o total de assentos. Pronto, então você vai perceber o seguinte, ó. Alguém mais acha aí que outra resposta aí? Todos concordam aí com o Luana aí? Será que é a letra A? Letra A aí, em peso, né? Gente, ó, porque você vai perceber o seguinte, ó. Primeiro, se você entende aí o que é a razão, então ele está dizendo o seguinte, número de assentos vendidos, primeiro você vai entender. Isso. Você vai entender o seguinte, porque tem 16 assentos, você contar aqui, tem 16 assentos aqui, estão marcados aqui de preto, né? E temos aí, total, vocês estão vendo aí, 42, né? 42 assentos. Então, é o seguinte, né? Então, a razão é dada por quê? Então, assentos vendidos sobre, aqui como uma fração, viu, gente? Ó, assentos vendidos, olha o traço da fração, sobre os assentos do ônibus. Colocar assim, como total, né? Então, significa o quê? Isso vai ser igual 16. Então, quantos assentos vendidos já está marcando aqui, né, gente? Ó, 16. E o total de assentos dos ônibus aí vai ter 42. Então, com certeza aí, gente, letra A, tá bom? Agora um detalhe, gente, ó. Essa questão aqui ele colocou muito fácil. Agora, outra forma que ele poderia aqui colocar, poderia dar uma simplificação aqui, ó. Tá bom? Ele poderia colocar, por exemplo, aqui, ele colocou direto, 16 sobre 42, sem simplificar. Então, qual é a outra forma aqui? Vocês poderiam mencionar outra forma de resposta aqui? Aqui, praticamente a questão de graça aqui, tá bom? Ele não simplificou. Qual outra forma que essa fração poderia ser expressa? Vamos lá, quem é que pode informar? Participação. 8 sobre 21, derivando. 8 sobre 21, por quê, ó? Se você for analisar, gente, eu posso simplificar por 2, né, gente? Então, de repente, você encontraria 16 sobre 42 e não teria a resposta aqui nos itens, tá bom? Muita atenção, gente, em questões do Enem, certo? Aqui foi a questão legal, né? Aqui a questão foi de boa, né? Mas muita atenção nisso, viu, gente? Ele pode colocar em forma de simplificação. Poderia ser aí 2 sobre 21, né? Aliás, 8 sobre 21, né? Dividido, né? Então, poderia simplificar aqui por 2 e colocar aqui, no caso, 8 sobre 21, tá bom? Muita atenção nisso aí. Pronto, muita atenção. Certo? Tranquila, gente, a questão? Tainan, conseguiu entender? Aí, ou ficou dúvida? Ok? Podemos prosseguir aí para a próxima? Certo, vamos lá. Pronto, gente. Ó, outra questãozinha aí, tranquila,
questão do Enem também, da última Enem aí, o ano passado, envolvendo, gente, aí, fração, né? Razão. Vamos lá, gente, vamos acompanhar a questão. Ó, a questão diz o seguinte, ó, os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Preste bem atenção, 5 dias. Então, você vai perceber que no gráfico, né, tá expresso esse total, né, os dias, dia 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente, importante isso aqui, então, a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, detalhe-chave aqui, gente, ó. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças, aqui você já dá a ideia de fração, ó, razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, que metodologia mais eficiente é essa? O que é que eu tenho que fazer, gente, nessa questão? Se você fosse comentar aqui antes da gente colocar os cálculos aqui, o que é que você vai verificar nessa questão? Alguém pode dizer? Dia 4. Qual a lógica da questão? O que é que tem que ser feito aqui, gente? Lembrando, nosso conteúdo aqui, nós estamos estudando razão, né? As peças sobre o tempo. Isso, né? Fração. Lembra aí, peças produzidas, né? Peças produzidas, vou colocar só essa parte aqui, ó. A metodologia que ele quer é a metodologia mais eficiente, né? Então, o que ele diz na questão, gente? No finalzinho aí, ó. Ele está dizendo que é a razão, ele vai analisar a razão entre as peças produzidas, olha o traço da fração, e as horas trabalhadas. Então, isso. Você vai perceber, gente, que é só você fazer a divisão dia a dia, tá bom? E vai olhar o valor maior. Então, esse valor maior vai ser o valor mais eficiente, né? Então, já tem uma resposta aí, né? Pegou 1.800 e dividiu por 9, né? Foi Jonathan, né, Jonathan? Colocou aí no quarto dia, né? Dia 4. Então, lá, você divide o total de peças daquele dia em relação às horas trabalhadas do respectivo dia. Dá para entender aí? Não, gente, ó, vamos pensar o seguinte, não é questão de chutar, né, Aparecida? Vamos ver, não é questão de chutar, porque é uma questão, sim, então você vai dividir, gente, dividir o primeiro dia, quantas peças foram produzidas no primeiro dia, aí quantas horas foram trabalhadas no primeiro dia. Então já tem aí, ó, 800 dividido por 4, né? Gente, ó, cuidado. Tem questões, sim, tem questões aí vai que pelo tempo, né, talvez não dê tempo resolver, né, é pouco tempo, né, você lê muita questão, mas essa daí, gente, é uma questão simples, porque você vai só fazer a divisão. Quando falou em razão, então, é só a divisão. Né? Mas vamos lá, vamos entender. No dia primeiro, vamos lá, primeiro dia, quantas peças produzidas? Vamos lá, então produziu quanto? 800, tá vendo? Ó, 800 dividido por 4, né? Ou seja, qual é ele produziu, no caso aqui, ó, essa ideia aqui, é que ele produziu o quê? Produziu 200 peças, né, no primeiro dia, tá bom? 200 peças no primeiro dia. Pronto, apareceu outra resposta aí, Jefferson, né, no dia 3, certo? A ideia é essa. Então, o dia que for produzido mais peças, então vai ser uma metodologia mais eficiente. Então, o dia que produzir mais peças. Ou seja, já sei que no primeiro dia
né? Vocês entendem aqui, eu coloquei dessa forma, gente, ó, 800 em linha reta aqui, tá uma barrazinha fração, certo? 800 dividido por 4. Então, produziu 200 peças no primeiro dia. Vamos lá, dia 2. Vamos lá, dia 2. Então, foi produzida, então já o gráfico, muita atenção, gente, nessa questão de analisar o gráfico. Então, ele tem 1.000 peças dividido por 8. Né? Então, no dia 2, que ele trabalhou 8 horas, então significa que produziu 125 peças. Então, 1.000 dividido por 8. Bom, veja como é simples, né? No terceiro dia, quantas peças foram produzidas no terceiro dia? Como é que você colocaria? Terceiro dia, ó, 1.100 dividido por 5. Então, olha aí, ó. Olha aí, já produziu 220 peças, ó, 1.100 dividido por 5. Pronto, eu já descarto dia 1 e dia 2, tá bom? Então, já produziu 220 peças. Agora, o dia 4, pronto, alguns alunos colocaram o dia 4, mas veja aí, gente, ó, eu acredito o seguinte, ó, você olhou para o dia 4, eu não sei a lógica, deixa eu ver, Jonathan, né? Jonathan, ó, muita atenção. Você olhou dia 4, então percebeu o quê? Que foi produzida 1.800 peças. Ó, interessante que quando vai ser organizado aqui a estrutura da questão, muitas vezes o aluno se confunde aqui pela questão do o gráfico onde tem a barra mais alta, né? Então, com certeza aqui no dia 4 foi produzidas 1.800 peças, só que foram trabalhadas o quê? 9 horas. Tá bom? Olha o que é que acontece aqui, Jonathan. Ó, 1.800, só que foi em 9 horas. Ou seja, só foi produzidas 200 peças no dia 4. Deu para entender aí? Todo mundo entendeu, gente, essa lógica? Ó, você vai olhar no gráfico, ó, peças produzidas. Você pode até confundir aqui, ó, achar que é dia 4 porque foi produzido 1.800 peças. Só que levou 9 horas para produzir 1.800 peças. Então, resumindo aqui, significa que nesse dia aí foi produzidas 200 peças. Dia 5, ó, eu tenho 1.400, tá aí, 1.400. Foi trabalhado 10 horas, né? Então, foi produzido 140 peças. Então, veja que a metodologia mais eficiente que você pode analisar aqui foi no terceiro dia, tá bom? Então, gente, muita atenção aí. Deu para compreender, gente, aí? Isso, Tainan, certo? Então, a dica é, gente, ó, falou sobre razão, então, você vai observar muitas questões de Enem nesse sentido, viu? Ah, tal valor é dado pela razão entre. Aí você já lembra de fração, certo? Já dá uma ideia de fração, tá bom? Muita atenção nisso aí, tá certo? É o ponto-chave aqui da questão. É quando ele diz aqui, ó, sabe-se que neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas, maior será a eficiência da metodologia, tá bom? Alguma pergunta, gente, aí? Algum questionamento? Ok, muito bem, Jefferson. Isso. Certo? Sempre é bom vocês estarem atentos aí, tá bom? Assim, nós estamos trabalhando, eu sei que nós estamos trabalhando aí o conteúdo de geometria analítica, tá bom? No nosso conteúdo, mas eu vou diversificar, certo? Pegar outros conteúdos e nós trabalharmos isso em forma de questão, né? Porque aí já facilita mais, assim, o nosso estudo, assim, dentro do Enem, a perspectiva do Enem, né? Já que são questões bem contextualizadas, tá bom? Então, a gente pega diversos conteúdos que vocês já estudaram para a gente trazer um pouco aí a memória, né? Tá bom? Podemos passar para a próxima ou tem alguma pergunta? Com certeza, a gente vai revisar mais, viu? Parecida. A própria avaliação diagnóstica, né, que vocês fizeram, com certeza tem conteúdos aí que vocês já estudaram, né, e é importante essa revisão, tá certo?
E aí, podemos passar para a próxima ou ficou alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, gente, pode participar, viu? Pronto. Ok, Alan. Então, temos aí, né, como resposta aí, o terceiro dia. Certo, gente? Vamos lá, questão 3. Pronto, questão 3. A questão 3, gente, é uma questão que envolve fração e também porcentagem, tá bom? Fração e porcentagem. Porcentagem, acredito que vocês lembram, né? Estão lembrados da porcentagem? Como é que se calcula a porcentagem? Certo. Tendo problemas aí, né? Tainã, porcentagem. É só trazer um pouquinho aqui a memória, né? Só a gente relembrar, né? Uns cálculos, né? Que é só questão de prática, viu, gente? Eu sei porque vocês já estudaram muita coisa, né? Muita informação, mas vamos lembrar, gente, não é difícil, né? Não tem, é questão de prática, tá bom? Essa questão 3 a gente trabalha a lógica aí de razão e também de porcentagem. Isso, Luana. Pega o número, bom, multiplica pela porcentagem e divide por 100. Exatamente, né? Correto. Então, ou você pega o número, né, sobre 100, pega o número, coloca em fração sobre 100 e multiplica pela porcentagem. Tá correto, viu? Raciocínio, Luana. Pois é, Tainá, e ela diz que chora, e ela fica chorando ainda, né? Aí. Vamos lá, gente, a questão 3. Olhe bem o gráfico, gente, é importante você ler a questão, né, cada detalhe, né? Eu sei que na hora aí, na hora de resolução lá é 3 minutos, né? Mas é importante aí você ver essa questão de analisar, olha o gráfico direitinho. E vamos lá, gente, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados, olha aí, gente, importante, ó, em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Vamos entender, gente, um pouco aí esse gráfico, né? Vamos lá, gente. O que é que ele diz? Ó? Esse gráfico aqui, esses valores que estão aqui em cima da barra, são valores em porcentagem, tá bom? Então, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? 21,6% de 363 mil jovens somente estuda, tá bom? Aí, na segunda, a barrazinha, 13,6%. Então, ele está dizendo que 13,6% desses jovens, né, de 363 mil, trabalha e estuda, certo? E assim vai subsequente, ó. Somente trabalho. Então, qual a porcentagem de jovens que só trabalham? 45,2%. Bom? Depois, 19,6%. O que é isso? Então, está dizendo que 19,6% não trabalha e nem estuda, né? Que coisa, ó, esse grupo de alunos aqui são alunos desocupados, né? Jovens desocupados, olha só, questão contextualizada. Né? Mas olha aí, gente, como é a ideia aqui? Primeiramente, olha aí, de acordo com as informações dadas, olha o finalzinho aqui, gente, presta atenção, se liga aqui, ó. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Nesse gráfico você vai olhar o número de jovens que trabalha. E aí, gente? Como é que você poderia fazer?
Aliás, Sônia, aluno que são jovens, né? Quer dizer, não é nem aluno, né? Então, cometemos aqui um equívoco, né? Não é nem aluno. Se ele é um jovem que não estuda, viu, Sônia? Só para explicar aqui, viu? Ele é um jovem que não estuda. Pronto, exatamente, está esclarecido, viu? Pronto. Então, gente, como é que vocês fariam aí? Será que é a letra A, Jonathan? 58,8%. Olha aí, Derivan, 58,8%, Derivan. Como foi que chegou esse cálculo aí? Hein? Como você chegou a esse cálculo? 58,8%. Pronto, ó, veja o seguinte, gente, ó. Eu tenho 13,6%, ó, trabalha e estuda. A questão pede os alunos que trabalham, né? Então, esses 13,6% você vai somar com 45,2%. Aliás, todos esses dois grupos aqui, eles trabalham, né? Apesar de ter um grupo aqui que trabalha e estuda, mas eles também trabalham, né? Então, se ele quer a porcentagem dos que trabalham, né? Então você deve somar isso aí, certo? Pronto, exatamente, Luana, ó, juntos. Então, se ele quer a porcentagem dos que trabalham, então você tem a ideia de juntar aqui esses dois. É justamente isso, ó. Pelo gráfico, a porcentagem dos jovens que trabalham então você vai pegar o 13,6%, 13,6% e somar com 45,2%. Isso dá 58,8%. Tá bom, gente? Mas dá certo, Jonas. Vai com calma, dá certo. Viu? Gente, ó, o importante, você errando aí, eu sei que você errou a questão, mas você já vai se ligando aí, já vê aí alguma coisa que você tem que corrigir. Mas vale a pena. A gente tem que errar para poder aprender, né? Mas vale a pena aí a questão da participação, né? Mas vamos ver, ó. Então, logo, qual é o propósito aqui, gente? Ó, calcular 58,8% de 363 mil. Nada, Jonathan. Não, você se precipite, não. Cara. Ó, 58,8% de 363 mil. Então, como Luana mencionou lá, multiplica pela porcentagem de 20%. Né? Uma forma aqui, eu vou colocar aqui, vocês podem resolver da forma que vocês acharem mais interessante, tá bom? Regra de três, né? Mas olha aqui, olha uma técnica. Ó, eu tenho 58,8%, tá bom? Aí eu vou colocar 58, quando eu tenho a ideia, por cento, gente, é 58,8 sobre 100, tá bom? 58,8 sobre 100, então, por cento, lembra assim, ó, por 100, então, 58,8% vezes, aí, 363 mil, então, vou colocar os três zeros, tá bom? Então, detalhe, o que é que você vai perceber aqui? Lembra que quando nós estudamos porcentagem, até trabalhei com vocês lá no primeiro ano, lá nos horários de estudo, projeto interdisciplinar, acredito que vocês vão lembrar. Quando nós trabalhamos dessa forma, eu posso fazer algum cancelamento aí? Exatamente, isso, dois zeros, que é justamente, ó, aliás, eu posso fazer esse cancelamento, só que eu vou colocar aqui no final, certo? Eu até já tinha adiantado aqui, corta os zeros, isso. Mas vamos dizer o seguinte, ó, se eu quero aqui eliminar essa vírgula, certo? Para não tirar essa vírgula aqui, bom? Para facilitar aqui. Eu coloquei da seguinte forma, olha se vocês entendem, ó. Na fração, para eliminar a vírgula, multiplicamos numerador e denominador por 10. Lembra? Porque se eu multiplicar aqui por 10 no numerador, eu vou deslocar essa vírgula e vai ficar 588. Né? E embaixo aqui vai ficar 1000, certo? Isso aqui é só para poder cancelar os zeros, viu? Da forma que vocês mencionaram aí. Deu para entender, gente, aqui, ó? Então, como é que ficaria, ó? Se eu multiplico 58,8 por 10, fica 588, tá bom? 100, se eu multiplico em cima, numerador, tem que multiplicar embaixo também. Então, isso vai ficar
Então, 588 sobre 1.000. Então, vai ser justamente aqui o que nós vamos cancelar com 363 mil. Bom? Então, fica dessa forma. Então, perceba, gente, que tem 3 zeros aqui no denominador do 588 e aqui em cima 363 mil. Não altera, viu, Jonathan? Não altera o resultado, porque são frações equivalentes. Fica uma fração equivalente, tá bom? Porque você multiplicou por 10 em cima e embaixo. Então, alterava, detalhe, ó, iria alterar, Jonathan, se você não multiplicasse embaixo, né? Multiplicar só por um dos valores. Como você estava multiplicando por 2, não vai alterar. Vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, posso cancelar o quê? Ó? Olha aí, os 3 zeros, tá bom? Os 3 zeros do 1.000 e os 3 zeros do 363 mil. Então, perceba o seguinte, que ficou o quê? 588, tá bom? Dividido por 1, fica só 588. Vezes 363. Aí você só vai multiplicar. Quando você multiplica, olha o que é que acontece. Já chega o resultado direto. Ou seja, o que é que significa esse valor aqui? 213.444. Porcentagem, aliás, porcentagem não, o total de jovens que trabalham, exato. Muito bem, então, 213.444 jovens trabalham, certo? Muito bem, Aparecida. Muito bem, show aí, viu? 213.444. Então, temos aí a letra C como resposta, viu? Quem marcou a letra C. Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida? Ok. Podemos passar para o próximo? São 5 questões, Angela, viu? 5 questõezinhas aqui que nós pegamos para trabalhar, tá bom? Nosso tempo aqui, nós destinamos aqui 1 hora, né? Aí a gente pega na medida que dá para trabalhar aí o tempo. Tainan, qual foi a parte que você não entendeu, Tainan? Ou você quer que eu resuma a questão? Até que ponto, a partir de que ponto você não entendeu? Resuma a questão, por favor, porque travou no meu. Sim, para eu repetir, né? É, mas só mais assim, o essencial. Isso. Porque assim, Daniel, vamos lembrar, ele quer o total de jovens que trabalham, né? Quantos jovens trabalham? Desses 363 mil que ele indicou aqui, quantos trabalham? Né? Então, você vai ver primeiramente a porcentagem, né? Lembra aqui, ó, né, que somou 13,6% que trabalha e estuda, você tem que pegar essa porcentagem também, né? Porque além de, apesar de eles estudam, né, mas também eles trabalham. Então, eu somei 13,6 mais esses 45,2 que somente trabalham. Então, a porcentagem é o quê? Ó, 58,8, né? 58,8%. Então, essa porcentagem é o total, né? Total a porcentagem dos que trabalham. Então, é o seguinte, é fazer esse cálculo, ó, 58,8% de 363 mil. Bom, então, coloco isso em fração, ó, 58,8 fração, ó, sobre 100, porque é por cento, né? Vezes 363 mil. Então, 363, coloquei os 3 zeros. Para eliminar essa vírgula aqui, né, só para facilitar o cálculo, para eliminar essa vírgula, eu multipliquei por 10, né, lembra? Para poder deslocar uma casa decimal. Então, ficou 588 aqui embaixo, ó, 588 sobre 1.000, né? Porque 100 vezes 10, 1.000. Vezes 363 mil, certo? Aí, o que? Significa o que aqui, ó? Que eu vou cancelar esses 3 zeros do 1.000 e esses 3 zeros do 363 mil. Pronto. Então, ficou só 588 sobre 1, dá 588 vezes 363, que vai dar exatamente o resultado, ó, 213.444. Ok? Essa Ok, foi... obrigado. Ó, certo, por nada. Então, essa aí foi a nossa terceira questão.
Pode passar para a próxima? Então, temos o seguinte, ó. Vamos lá, na questão 4. Então, vamos lá, ó. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento, né, para uma reforma em sua casa. Então, faz pesquisa de preço em 5 depósitos, né, interpretar a tabela, 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... E aí, gente, essa questão fácil? O que é que vocês podem dizer em relação a essa questão? Como é que você resolveria ela? Se trata de que essa questão? Pronto, exatamente, essa aí tem que fazer a conta, né, João? Aí, basicamente, gente, é multiplicação e adição, né? As duas operações, né? Essa daí é simples, gente, uma questão fácil, né? Repito, né, que as questões fáceis, gente, você tem a obrigação de acertar, viu, gente? Porque quando você erra uma questão fácil, né, como eu falei para vocês, você acaba perdendo ponto na questão, né? Mas essa daí é simples. Multiplica o frete em relação à distância. Pronto, é uma das formas, isso. Calcula o valor do frete e depois soma com o valor do saco de cimento. Qual é a primeira multiplicação que você tem que fazer? Olha no início, uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento. Eu tenho o valor do saco de cimento aqui. Você tem que ter um cuidado aqui para não multiplicar tudo, entendeu? Tenha um cuidado para não somar tudo aqui e depois multiplicar. 1 vezes 10. Pronto, João. Aí você pode multiplicar o valor do frete e a distância. Ou primeira, isso. Aí depois você vai multiplicar os 15 sacos por cada preço. A ideia é essa. Entendeu? Olha como você faz, ó. Pronto, João. Dá raciocínio, né? Você para um pouquinho e raciocinar, vamos pensar. Você vai multiplicar, soma o valor e o frete. Pronto, ó. Vamos lá. O depósito A. O depósito A. Vamos pensar. É R$ 23 o saco de cimento. Isso, Aparecida. Muito bem. Muito bem. Pronto, é lógico que você vai comprar onde é mais barato, né? A questão é essa. Então, se você vai decidir pela opção mais econômica, então você vai fazer essas contas. Não, o que for mais barato é onde ele vai comprar, viu? Mas olha aí, ó. Você pode pensar o seguinte, ó. Eu montei assim, ó. 15 vezes 23. Eu coloquei em parênteses, separei, né? Por quê? São 15 sacos e cada saco é R$ 23. Aí depois você vai somar, gente, aqui, ó, com frete, viu? Isso, Aparecida, isso. Ó, esses 345 que você está vendo aqui é justamente essa multiplicação que você fez, ó. 15 vezes 23 mais 1 vezes 10. Ou seja, é R$ 1, né? Nesse depósito lá é R$ 1 e a distância do depósito até a casa é 10 quilômetros. Então, você já percebe o quê? No depósito A, eu vou gastar R$ 355 com esse cimento, incluindo frete. Deu para entender aí? Certo? Então, cuidado para você não multiplicar tudo aí, né? Então, você vai ter essa base aí. Bom? Mas é só para a gente lembrar, essa tabela aí, né? Hoje essa tabela está um pouco desatualizada, né? Porque o saco de cimento aí é uns R$ 30, viu? R$ 32. Aí, essa tabela é antiga.
Mas vamos lá, o que importa é o... Isso, Alice, ó. Pronto, mas com certeza eu acho que o João tá feito desse jeito, não foi, João? Olha aí, 355. E aí segue a mesma coisa, gente. Ó, depósito B. São 15 sacos de cimento. Né? O valor do saco de cimento é R$ 21,50, mais o frete. Então, vai ser R$ 3, né, por cada quilômetro. Essa distância que até a distância do depósito até a casa é 12 quilômetros. Então, como é que ficaria? Ó, 15 vezes R$ 21,50 é o total do saco de cimento, ó, dos 15 sacos. Mas, só que ele vai ter que pagar R$ 36 de frete, né? Quando você soma isso, ó, já dá 358. Pronto, essa daqui eu já não vou comprar no depósito B, né? Porque vai ser mais caro, né? Minha despesa com o cimento e o frete. Tá dando para entender, gente, a questão aí agora? A resolução? Tranquilo, né? Então, vamos lá. No depósito C eu vou ter o seguinte, ó. Vamos lá, R$ 15 saco de cimento vezes R$ 22, 15 sacos de cimento a R$ 22. Mas no depósito C eu tenho que o valor do frete é R$ 1,50 por quilômetro. E essa distância vai ser 14 quilômetros. Portanto, eu vou ter R$ 330 com o gasto de cimento, mais o frete. Eu vou pagar R$ 21 de frete, totalizando 351. Então, perceba, né? Eu já descarto, já não compro no depósito A e nem compro no depósito B. Muito bem, Aparecido. Então, 351. Então, tá até o momento aqui, o depósito C está ganhando, né? Que é o valor mais baixo. Vamos para o depósito D. O que está no depósito D? R$ 21 o saco de cimento. Então, 15 sacos vezes R$ 21, mais o frete, que é 3,50 quilômetros, e essa distância é 18 quilômetros. Né? Então, o seguinte, ó, então eu vou ter R$ 315, né, no depósito D eu vou gastar com o cimento, e ainda vou pagar 63 de frete, né? Muito caro aí, viu? Muito caro, Aparecida. R$ 378. Né? Perceba aí que eu já descarto de cara aí a letra D, né? E eu vou observar aí, que no depósito E, eu vou ter o seguinte, ó, R$ 15 o saco, vezes 24 sacos de cimento. E eu vou pagar aí 2,50 de frete por cada quilômetro, e aí vai ser só 2 quilômetros essa distância. Então, significa o quê? Que vai ser R$ 360 o saco de cimento, os 15 sacos, e mais R$ 5 de frete, totalizando R$ 365. Bom, então, percebemos aí pelas alternativas que a letra C, né, o depósito C vai ser o depósito mais em conta para eu adquirir esses 15 sacos de cimento. Bom, achou difícil, tá aí nessa daí? Mas, ó, gente, na verdade, aí você vai observar, é só conta, né? Então, a gente pegamos aqui o quê? Só multiplicação e adição. Né? Duas operações básicas aí. Né? E você vê aí uma questão de Enem, né? Muitas vezes você vê as questões de Enem difíceis, né? Mas tem questões muito fáceis, viu? A questão é você agilizar um pouquinho para tentar resolver aí em 3 minutos, né? O grande problema é esse, né? Bom, deu para entender, gente, aí tranquilamente essa? Pronto, essa aí tá fácil, né? Ok. Podemos passar para a próxima? A última questãozinha aqui, para a gente fechar. Pronto, questãozinha interessante aqui, gente, ó. Essa nós vamos trabalhar, né? Porcentagem. Olha aí. Todas as 5 questões que nós vimos aí, a questão foi cair no Enem passado, ó. E essa daqui vai trabalhar porcentagem. O que é que diz a questão, gente? Ó, o quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então, veja bem essa tabela, gasta R$ 120 com internet,
vai gastar R$ 700 com a mensalidade escolar e com a mesada do filho, R$ 400, tá bom? Muita atenção aqui. Então, no início do ano, né, essa internet é cara, né, não? Mas é internet boa, né? Tem que ser uma internet boa para ser esse preço aí, né? Pois é. Ó, no início do ano, presta atenção, ó, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos respectivamente. Olha o nome aqui, gente, ó, respectivamente, né? Nós vimos aqui isso aqui anteriormente, ó, 20% e 10%. Então, ele quer dizer que a internet teve um aumento de 20% e a mensalidade teve um aumento de 10%. Né? Tá certo? Vamos prestar atenção aqui, ó. Necessitando manter, olha a ideia aqui, gente, ó, necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Ou seja, ele quer aumentar o valor da internet, vai ter um aumento, né? Ó, já está caro, né? Como o Jonathan olhou aí, já está caro. E ainda vai aumentar 20%, né? Aí acaba com tudo, né? E a mensalidade também, ó, 10%, vai aumentar. Então, o que é que acontece? O coitado do filho lá vai ter que receber menos de 400. A ideia é essa, tá bom? Essa família, mas tudo vale, viu, Tainá? Tudo vale, viu? Ó, essa família aqui, ó, vai ter que reduzir a mesada do filho, né? Olha que mesada gorda, né? R$ 400. Então, se tem um aumento de internet e tem um aumento de mensalidade, então vai ter que ter uma redução aí, que é justamente o que a questão está pedindo, ó. Então, qual será a porcentagem da redução da mesada? Tá bom? A família quer manter o mesmo gasto. Então, vamos lá a ideia. Primeiramente, você tem que fazer o quê? Né? Em relação, primeiramente, tem que fazer o que aqui? Rapaz, ele já está colocando letra B, mas inicialmente aqui, porcentagem. Ó, primeiro de tudo aqui, o quanto a família vai gastar aqui? Ele está gastando quanto? Isso, também, uma das partes, né, 20%, isso, 20% de 120, mas vamos pensar o seguinte, essa família está gastando quanto? Vamos ver a despesa mensal antes do aumento. Antes desse aumento aí. Pronto, estão colocando aqui, Maria Luana, ó, 10% da mensalidade. Isso. Mas olha aí, gente, ó. Quanto é essa despesa? Antes do aumento. Então, vou ter 120, mais 700, mais 400. Essa família gasta hoje R$ 1.220. Isso. 1.220. Ela pretende, essa família vai continuar gastando 1.220, tá bom? Mesmo com esse aumento aí da internet e da mensalidade escolar. Então, significa o quê? Que ele vai ter que diminuir a mesada do filho, né? Povo rico, né, Maria Socorro? Um povo rico mesmo, né? Então, o seguinte, ó, acréscimo na internet de 20% de 120. Vamos pensar, dá para resolver por lógica aqui, gente? 20% de 120. Alguém sabe aí da lógica aí? Sem cálculo? Ó, 10%, pronto, Jonas, ó, 10% é 12, né? Lembra que é a décima parte? Só que é 20%. Isso, 24. Não esperou nem eu responder. Já responderam aí. 24, gente. Então, vou ter o quê, ó? Como se eu for fazer esse cálculozinho aí, 20%, mas está correto, viu, gente? Você olha a décima parte, né? Quando tem os números dessa forma, fica mais fácil de você calcular, né? Então, 10% é 12, né? 20% só é dobrar, viu, o valor, tá bom? Então, fica 20% vezes 120. Aqui, gente, ó, muita atenção, tem dois zeros no 100. Então, o que é que significa? Eu posso cortar os dois zeros aqui do 100, ali um zero do 20, os dois zeros do 100 e o outro zero do 120. Então, no cálculo aqui, ficou com 24. Então, passa a ser R$ 24.
Ou seja, a internet aumentou R$ 24. Qual vai ser o preço da internet agora? Ó, 120 mais 24. Olha, se vocês já estavam achando cara a internet antes, Jonathan já estava achando cara, imagine agora, né? Com R$ 144. Esse é o acréscimo da internet e vai passar a valer isso, né? Que roubo, né, Jonathan? Mas vamos lá, mensalidade escolar. Pronto. A mensalidade teve 10% de aumento, né? Então significa o quê? Isso, a Aparecida. Olha a Aparecida aí. Eita, rapaz. 70, né? Só é dividir por 10, gente. É a 10ª parte. Então vai passar a valer quanto? 770, né? Gente, ó, o quanto você puder economizar de tempo, melhor, né? Porque lá na hora você está fazendo os cálculos, tudo você tem que economizar, né? Então, mais o cálculo seria isso, ó, o acréscimo na mensalidade escolar, 10% de R$ 700. E você vai perceber o seguinte, ó, 10 sobre 100, né, que você for fazer, a fração 10 sobre 100, vezes 700. Você pode eliminar os dois zeros do 100 e os dois zeros do 700. Então, ficou 10 vezes 7, né, e dá 70. Né? Então, a mensalidade passa a valer quanto? 700 mais 70, R$ 770. Mas é isso mesmo, Jefferson, viu? A pessoa fica nervosa, porque assim, é a pressão por causa do tempo, né? Eu também eu sempre tive muita dificuldade nessa questão de tempo, né? Você sabe a questão, né? Mas aí é a questão de você organizar, é o tempo, uma pressão psicológica lá, às vezes questão fácil, né? Não é porque você não sabe a questão, mas muitas vezes é o tempo, viu? Tá certo? Imagina aí, né? Então é o seguinte, gente, qual a lógica aqui, ó? Após os acréscimos, o que é que acontece, ó? Após os acréscimos, a despesa com a mesada do filho ficará quanto, gente? Já não é mais 400, tá bom? Já não é mais 400, vai ter que diminuir. Por quê? Porque a família quer que gaste 1.220. Então, como é que vai ficar os gastos aqui, ó? 1.220, ele vai gastar 1.220 menos, ó, eu estou tirando esse menos porque é o gasto de quê, ó? Da internet e da mensalidade. Lembra lá a internet deu 144. Isso, estão colocando aí letra B. Ó, a mensalidade deu 144. Aliás, a internet deu 144 e a mensalidade deu 770. Então significa o quê, ó? Eu vou pegar os 1.220 menos o gasto com a internet e a mensalidade deu 914. Então, gente, se vocês estavam achando que R$ 400 é muito aqui, ó, né? Então, imagine aqui, ó, ficou o quê? 306. Então, o coitado do filho aqui ficou com R$ 306. Olha aí, vai ter que diminuir a mesada do filho, né? Ainda ficou, foi uma mesada boa, não foi? Ainda ficou, foi bom. Então, entenda, gente. Então, o que é que ele quer saber? Qual será a porcentagem da redução da mesada? Tá bom? O que é que vocês têm que fazer? Como é que vocês fariam essa porcentagem? Tá? Alguém lembra? Vamos lá, participar aí. Então, o cálculo dessa porcentagem é o quê mesmo, propriamente dito aqui? Você teria que fazer o quê? Como é que seria essa porcentagem? Bom, tem outras formas também. Assim, gente, ó. Vamos pensar aqui, ó. Ele vai manter os mesmos gastos, né? Você já sabe, 306. Não, Luana, ó, preste atenção. Ele quer a porcentagem da redução, tá bom? 306 aqui é o que ele vai passar a receber de mesada, tá bom? Então, olha a questão, é a porcentagem da redução. Então, olha aqui, ó. Diminuiu quanto? Se antes ele ganhava 400, ele vai passar a ganhar 306. Então, diminuiu R$ 94. Bom?
R$ 94, ou seja, diminuindo 400 menos 306. Então, ele quer justamente o quê? Esse R$ 94 em porcentagem em relação a 400. Então, R$ 94 é quanto por cento de 400? A ideia é essa. Entendeu aqui? Então, calculando a porcentagem dessa redução. Vou fazer o seguinte, eu vou botar em regra de 3, eu acredito que muitos aprenderam dessa forma. Ó, vamos lá, 400 corresponde a quanto? Ó, 100%. Tá vendo aí? 400 era 100%. Como ele quer a porcentagem da redução, reduziu quanto? Ó, reduziu R$ 94. Então, esses R$ 94 corresponde a um valor X. E aqui que entra a questão da razão também, né? Razão e proporção, né? Quando você iguala duas frações. Bom, então, como é que ficaria a fração? Ó, ficaria 400 sobre 94, vocês estão percebendo aí, vai ser igual a quanto? Ó? 100 sobre x. Pronto, aí eu tenho uma proporção, né? Uma igualdade de fração. Então, como é que vocês lembram? Multiplica o quê? Vamos ver, quem está lembrado? Lá da propriedadezinha de igualdade de fração, multiplica meio por extremos. Isso, Luana, muito bem, Luana. Então, meios por extremos. Então, é isso, ó, multiplica em cruz, ó. 400 vezes x igual a 94 vezes 100. Olha a posição da setinha. Exatamente, ó, 400x igual a 9.400. Ó, pronto, 400x. Ó, Jonathan, ó, 400x, aí 94 vezes 100. É só você colocar o 94, isso, ó, muito bem, ó, acrescentar os dois zeros. E aí é o seguinte, gente, ó, x igual a 9.400 sobre 400. Entenderam aí? Esse x aqui já vai ser o valor direto da porcentagem. Pronto. Aí você corta os dois zeros. Os dois zeros do 94, do 9.400. Isso, Maria de Socorro. Ó, então ficou 94 dividido por 4, que dá exatamente 23,5%. Certo, gente? Então significa o que esse 23,5%? Significa o que mesmo? A redução, a porcentagem, isso, a porcentagem da redução. Tá bom? Então temos aí a letra B como resposta. Certo? 23,5%, a redução na mesada. Isso. Ok, gente, ficou compreendida essa questão? Deu para entender? Certo. Então, gente, com essa questão aqui, nós finalizamos nossa aulinha de hoje, tá certo? Lembrando que a cada semana nós trabalhamos aí questões do Enem para poder reforçar e ajudar vocês. Tá ok? Esse material eu vou disponibilizar no grupo, tá bom? E a gravação da aula, tá bom? Detalhe, gente, ó. Na próxima aula, na quinta-feira, a gente faz a avaliaçãozinha lá daquele conteúdo lá de geometria analítica e já deixo aí alguns vídeos para vocês irem dando uma olhada lá no pontos equidistantes, tá bom? Certo, gente? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, tá bom? Gostei da participação, tá certo? E espero aí que vocês tenham